Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. A Comissão de Relações Exteriores quer ouvir o embaixador dos Estados Unidos sobre a denúncia de espionagem americana no Brasil. De acordo com o presidente do colegiado, que esteve hoje na embaixada, Thomas Shannon se mostrou disposto a comparecer ao Senado. Houve simpatia por parte do embaixador. O embaixador se colocou à disposição, mas disse que a presença dele no Senado só é possível se o Washington autorizar. A explicação que o embaixador americano deu é no limite daquilo que já tinha sido falado aos ministros do governo, ou seja, de que essas interceptações elas se dão no limite daquilo que eles chamam de metadados, em que você tem acesso o dia em que a comunicação foi feita, quem falou com quem, falou quanto tempo, mas de que, em hipótese alguma, isso significaria a violação do conteúdo daquilo que se interceptou. Mas nós achamos que essa informação ela ainda é insuficiente. Nesta terça-feira estava marcada na Comissão de Relações Exteriores uma audiência com o jornalista que tornou público o esquema de espionagem internacional. A reunião foi cancelada por causa de compromissos profissionais do jornalista e deve ser agendada nova data para ouvi-lo. A Comissão de Direitos Humanos realizou hoje uma audiência pública para discutir a mobilidade urbana. Participaram do debate representantes do Ministério das Cidades, de empresas de transporte urbano e pesquisadores. A baixa qualidade do transporte público e os congestionamentos nas grandes cidades foram discutidos durante a audiência. Mesmo discordando em alguns pontos, os participantes reconheceram que a mobilidade urbana enfrenta problemas graves no país. Este especialista em transporte alertou para o excesso de carros nas vias e disse que de 2000 a 2013, a população aumentou em 25 milhões de brasileiros. Já o número de carros cresceu em 39 milhões. Nós estamos investindo pesadamente em rodovias, em detrimento da gente estar investindo na área que seria mais importante, que seria o transporte metroferroviário como transporte principal. O metrô é importante? É. A ferrovia superficial é importante? É. O monotrilho? É. Todos os modais são importantes, mas eles têm que ser ligados entre si. Nosso transporte está na contramão. E foi muito bem colocado, nós precisamos de automóvel, sim, precisamos de ônibus, sim, e precisamos de trilhos, sim. É um bem para o conforto da família possuir um automóvel. Um carro de passeio, um carro para uma necessidade específica, para um uso de final de semana, não para o uso diário no dia a dia. O dia a dia, para você ir na escola, ir no hospital, ir no trabalho, é o transporte coletivo. O representante do Ministério das Cidades explicou que o governo trabalha em 3 frentes para melhorar o setor: a criação de um novo sistema de mobilidade urbana, as obras do PAC e a capacitação de técnicos dos municípios brasileiros. Nós estamos, então, fazendo em curso uma capacitação para apoiar técnicos de aproximadamente 1.500 municípios, para que os municípios possam efetivamente desenvolver tais planos. Nosso governo prometeu que, junto com a construção da infraestrutura para a realização da Copa do Mundo, a mobilidade urbana seria a grande beneficiária, e nós estamos vendo que essa promessa ainda não está concreta. E por isso esse debate vai na linha de ajudar a impulsionar para que isso aconteça. Já passamos a Copa das Confederações, estamos aí com a Copa do Mundo de 2014. O presidente Renan Calheiros recebeu a visita do ministro de Negócios Estrangeiros da Nigéria. O país africano quer ampliar a cooperação com o Brasil em vários setores. A Nigéria tem 146 milhões de habitantes e, segundo dados de 2010 do Itamaraty, comércio de US$ 1,5 bilhão com o Brasil, o equivalente a 3 bilhões e 300 milhões de reais. A delegação nigeriana veio ao Brasil para ampliar a cooperação entre os dois países na agricultura, indústria, energia, mineração
infraestrutura, defesa e turismo. Na visita ao Congresso, o ministro de Negócios Internacionais do país africano conversou com o presidente Renan Calheiros sobre a legislação desses setores. Nós vemos o Brasil como um parceiro estratégico e acreditamos que podemos aprender muito com o progresso brasileiro, disse o ministro. O Tribunal de Contas da União fiscaliza, em média, a execução de 250 obras públicas todos os anos. Para garantir mais eficiência, controle e transparência nos investimentos públicos, o Senado Federal discute um projeto que complementa a Lei de Licitações. Obras públicas mal planejadas, com cronograma atrasado e orçamento estourado. Problemas ainda comuns, embora o país conte desde 1993 com uma lei de licitações para obras e serviços. Tivemos o exemplo do Pan-Americano do Rio de Janeiro, em que a estimativa inicial falava em 400 milhões, a estimativa essa feita até pela Fundação Getúlio Vargas, e a obra custou quase 10 vezes mais do que isso. Acho que é comum pela falta de planejamento, né? Falta de um projeto executivo mais bem definido, falta de um acompanhamento mais rigoroso e até falta de normas, né? Para que se impeça esses aditivos e que isso tudo já esteja, de certa forma, previsto previamente quando essa obra ou esse serviço está sendo contratado. As obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas e do Programa de Aceleração do Crescimento já contam com um regime diferenciado de contratação. O chamado RDC dá agilidade ao processo e reduz riscos com relação à qualidade e aos custos. Em termos de prazo para a licitação e posterior contratação, houve um ganho muito significativo. Esse prazo hoje é menos da metade do que era antes do advento do RDC. Por outro lado, em relação a custos e a qualidade das obras, ainda seria prematuro fazer uma avaliação, até porque essas obras praticamente não terminaram. Ainda há muito a melhorar na parte de planejamento e também na parte de fiscalização pelos órgãos públicos da execução desses contratos. É aí que entra um projeto de lei em discussão no Senado. A proposta traz normas de execução e fiscalização dos contratos em complemento à lei de licitações. Pelo texto, as empresas contratadas têm que apresentar mais garantias de qualificação técnica. E os responsáveis por projetos que apresentem erros ficam proibidos de prestar serviços à administração pública por até 2 anos, assim como os executores e fiscais de obras que descumprirem as especificações. O Sindicato da Indústria da Construção elogia a proposta, mas acredita que é preciso rever alguns pontos. Por exemplo, a garantia de livre acesso de fiscais a documentos e registros contábeis da empresa contratada. Acho que ela tem que se restringir aos elementos da obra. É o diário de obra, são até as notas fiscais de materiais que entram na obra, naquela avaliação do recebimento do material. Eu acho que é um direito dele para verificar se está de acordo com a especificação. Até aí, tudo bem. Mas, como está aqui, ele pode entrar, inclusive, na minha contabilidade. O objetivo desse projeto de lei é justamente o de esmiuçar as responsabilidades, os deveres de cada um desses agentes envolvidos, sejam os autores do projeto, sejam as empresas que estão executando a obra, sejam as que estão fiscalizando, no sentido, inclusive, de impedir aquilo que nós já estamos acostumados a ver, que são aqueles aditivos contratuais frequentes, às vezes em percentuais elevados. Penso que este seja um projeto importante para que nós tenhamos uma lei de responsabilidade de obras públicas. Ele não afasta a lei de licitação, ele complementa a lei de licitação em alguns conceitos que ali não se encontram narrados. O projeto que complementa a Lei de Licitações está na Comissão de Assuntos Econômicos e, para modernizar a própria lei, o Senado criou uma comissão temporária que tem realizado uma série de audiências públicas. A comissão foi instalada em junho e deve encerrar os trabalhos no fim do mês de outubro. Começa a funcionar nesta semana o novo portal do Congresso. A página será lançada às 11 da manhã desta terça-feira na presidência do Senado. Câmara e Senado formam o Congresso Nacional. Além do prédio em comum, o Legislativo passa a ter um portal unificado na internet, congressonacional.leg.br. Um site onde você consiga ter informações, além das informações de Congresso, que não estão muito bem contempladas hoje, informações sobre as duas casas. A gente está procurando privilegiar isso. Você ter a informação de forma simples e com acesso bem rápido e direto. Orçamento, medidas provisórias e vetos presidenciais são matérias específicas do Congresso
que estão no novo portal. A página também reúne informações sobre os parlamentares, a história do parlamento e sobre propostas legislativas na Câmara e no Senado, que hoje estão divididas entre as páginas das duas casas. Na visão do povo, é uma só, no Congresso é uma casa só, e a gente buscou agregar informações das duas casas que não estão disponíveis em nenhum site, estão disponíveis de forma pulverizada. Informações como atividade e agenda da casa vai ser o melhor lugar para você procurar. O portal foi desenvolvido também para celulares e tablets. É um site pioneiro para esse tipo de saída, que você pode acessar no celular, pode acessar em qualquer lugar. Os acessos por dispositivos móveis estão crescendo muito e muito rápido. A gente percebeu mais de 200% de crescimento de um mês para outro. Então, acho que a tendência natural é que os sites sejam desenvolvidos também para esses aparelhos. O site foi criado e será mantido sem custos extras pelos funcionários do Senado e da Câmara. Vai ser também assinado o ato conjunto do presidente do Congresso e presidente da Câmara, criando o comitê de gestão do site do Congresso Nacional. A gestão vai ser compartilhada, né? O desenvolvimento também deve ser compartilhado no futuro pelas duas casas. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui, uma boa noite e até amanhã.